Bom, primeira coisa que eu queria lembrar a respeito disso, certo? Efeito estufa não é uma coisa ruim. Se você tem na sua cabeça que efeito estufa é uma coisa ruim, tire da sua cabeça. Você só está vivo porque existe efeito estufa. Se não tivesse efeito estufa, você já tinha morrido congelado há muito tempo, né? Ou seja, o problema não é o efeito estufa, o problema é a intensificação do efeito estufa, é o aumento do efeito estufa e com isso, moçada, lá, o aquecimento global trabalhando. Por que que o efeito estufa ele é fundamental para a vida do planeta? Bom, efeito estufa, moçada, ele é o mecanismo de aquecimento do planeta. Era uma vez o Sol, era uma vez a atmosfera da Terra, era uma vez o solo na superfície da Terra, aqui na brincadeira. Nós temos mostrado que o Sol emite vários tipos de radiações para a Terra. O Sol vai emitir, por exemplo, né, raios infravermelho. Infravermelho é calor. Vai emitir luz visível. Luz visível não é calor. Vai emitir, moçada, raios ultravioleta. Raios ultravioleta também não são calor aqui na brincadeira. Sendo que, quando você analisa a atmosfera, existem vários gases na atmosfera que a gente chama de gases de efeito estufa. Ou seja, a atmosfera apresenta uma série de gases de efeito estufa, sendo que esses gases de efeito estufa, daqui para frente, eu vou abreviar com o nome de GEE, gases de efeito estufa, que eles têm a capacidade de reter calor. Eles bloqueiam radiação infravermelha, eles bloqueiam o calor. Uma vez que eles bloqueiam raios infravermelho, uma vez que eles bloqueiam o calor, isso tem uma consequência, né? Os raios infravermelho, o calor que vem do Sol, não atravessa a atmosfera. Por quê? Porque os gases de efeito estufa, eles não permitem. Entretanto, luz visível não é calor, então ela atravessa. Raios ultravioleta não são calor, então eles atravessam. Sendo, moçada, que os raios ultravioleta não são calor, eles atravessam. Entretanto, quando os raios ultravioleta, que não são calor, eles atravessam, batem no chão e eles voltam, ô moçada, eles voltam como raios infravermelho. Ou seja, eles voltam como calor, aqui nesse caso. E uma vez que eles voltam como calor, o calor ele sobe e os gases de efeito estufa não deixam o calor passar, então o calor não pode sair. Nem o calor do Sol pode entrar, porque a atmosfera não permite, nem os raios infravermelhos calor que vem da Terra pode passar, porque a atmosfera não permite. E aí, moçada, por que a gente chama isso de efeito estufa? Né? O pessoal lá na Europa, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, na época do frio não dá para plantar nada, né? Temperaturas de menos 10, menos 20 é muito frio, a planta não nasce. Então a galera vai lá e constrói casinhas de vidro. Essas casinhas de vidro estufa para poder exatamente manter aquecido dentro da casinha, para exatamente, do lado de fora tá lá frio pra caramba, mas dentro da casinha de vidro lá tá aquecido para poder exatamente plantar, né? Efeito estufa aqui na brincadeira. E isso aqui trabalha que nem uma estufa, né? Lá no vidro da estufa, calor não vai passar, a luz visível passa, o raio ultravioleta passa, bateu, voltou, como infravermelho o calor, sobe e não pode sair e acaba ficando preso. Cara, isso aqui tem várias historinhas aqui em cima para colocar para vocês. Por que quanto mais alto você está, mais frio fica? Porque na minha cabeça isso não faz sentido nenhum, né? Você está, por exemplo, ao nível do mar, você está, por exemplo, no alto do Monte Everest, poxa, quem está
no alto do Monte Everest, está muito mais perto do Sol. Está aqui, gente, o Sol. Está lá você ao nível do mar. E está lá um alpinista no alto do Monte Everest. Porra, o alpinista lá no alto do Monte Everest, ele está 8.000 metros mais perto do Sol do que você está. Ora, se ele está mais perto do Sol, não era para estar mais quente? Por que lá em cima é mais frio? Porque a Terra não é aquecida de cima para baixo. A Terra é aquecida de baixo para cima. A Terra, ela é aquecida do solo para a atmosfera. Ela é aquecida de baixo para cima, exatamente dentro desse esquema. O calor que veio do Sol simplesmente não passou. Quem passou, raios ultravioleta, não são calor. Bateu no chão, voltou, aí voltou como calor. Então é aquecido de baixo para cima. Uma vez que a Terra é aquecida de baixo para cima, ela é aquecida do solo para a atmosfera. Quanto mais perto do chão, mais quente. Quanto mais longe do chão, mais frio. Agora tem um negócio interessante, né? Você tem lá que quem está lá em cima pega mais radiação ultravioleta, né? Tanto é que você vê lá o alpinista no alto da montanha, os óculos são escuros, né? Ora, óculos escuro com proteção contra raios ultravioleta. Porque o cara tá lá em cima, tá frio pra caralho. Mas, moçada, a gente tem que ele pega mais radiação ultravioleta. E lembre que a radiação ultravioleta, dentre os vários efeitos nocivos, pode danificar, por exemplo, a retina e causar cegueira. Então, óculos escuro, além do detalhe que a neve é branca, né? Então reflete a luz do sol, né? Acaba refletindo muita luz, fica muito claro lá em cima, apesar do frio. De qualquer maneira, pessoas, lá em cima é mais frio, aqui embaixo é mais quente, e em média a gente tem que a cada 100 metros que você sobe, a temperatura diminui, em média, algo em torno de 1 grau Celsius. Esse T maiúsculo aqui, temperatura, ok? Em média. Por isso que, por exemplo, lá, aqui em Fortaleza, quente pra caramba, né? Quando a gente quer dar uma fugidinha lá, né, do calor, tem umas serras aqui perto, né, com altitude na casa de 800 a mais ou menos 1.000 metros de altura. Legal, né? Porque enquanto aqui em Fortaleza está sofrendo com calor de 30 graus, ora, 800 metros de altitude. Você vai lá, por exemplo, cada 100 metros diminui 1 grau, então diminui 8 graus Celsius, né? Então, enquanto aqui em Fortaleza está lá 30 graus, quentão, né? A gente vai lá para a Serra, 22 graus, para a gente aqui de Fortaleza, isso aqui é frio, e a gente, moçada, vai curtir um friozinho de 22 graus, né? Quanto mais alto, claro, a temperatura é menor. A cada 100 metros, a temperatura diminui mais ou menos 1 grau Celsius aqui na brincadeira. A Terra aquecida do solo para a atmosfera, nesse caso, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Menor vai ser a temperatura aqui na brincadeira. Bom, a gente tem outra coisa extremamente importante para discutir sobre esse esquema que a gente estava comentando. Graças, moçada, a essa situação, a gente vai chamar de efeito estufa. Os gases de efeito estufa bloqueiam a passagem de calor de fora para dentro e de dentro para fora. Isso aqui ajuda a manter a Terra aquecida, né? Isso aqui, ó, ajuda a segurar o calor. No que o calor fica próximo da Terra, é fundamental para manter a Terra aquecida. Qual é a temperatura média da Terra? Esse T maiúsculo aí que eu estou colocando. Temperatura média da Terra. Ora, moçada, graças ao efeito estufa, temperatura média do planeta Terra, ela é calculada como sendo na casa de 15 graus positivos. Mais 15 graus. Claro que tem regiões mais quentes, tem regiões mais frias, e aí vai, 15 graus. A galera calcula que sem o efeito estufa,
para poder segurar o calor, o resultado, gente, é que a temperatura do planeta ela ia ser 30 graus em média mais baixa do que ela é. Ao invés de mais 15, ela seria na casa de menos 15 graus. Ou seja, seria inviável para manter a vida. Se a temperatura média do planeta Terra fosse na casa de menos 15, isso quer dizer que a maior parte do planeta estaria em temperaturas abaixo de zero, não teria como manter água líquida fundamental à sobrevivência, fundamental à vida. Por isso que eu digo que efeito estufa não é ruim. Efeito estufa é fundamental à vida. A gente só está aqui porque, graças a Deus, tem efeito estufa para manter a temperatura acima de zero. Se não tivesse efeito estufa, a gente estava todo congelado. Todo mundo tinha virado picolé. Né? A temperatura média do planeta na casa de menos 15. O problema não é o efeito estufa. O problema é, como eu falei, a intensificação do efeito estufa, o aquecimento global. Lembrando, né, moçada? Quando a gente fala em gases de efeito estufa aqui na jogada, os gases de efeito estufa, eles são 5 gases. Nós temos, moçada, lá, CO2, o principal deles, metano, nós temos vapor d'água, nós temos alguns óxidos de nitrogênio, como N2O, e nós temos os CFCs, clorofluorcarbonos, aqui na jogada. Em relação a esses gases de efeito estufa, alguns detalhezinhos que a gente coloca para vocês. Inevitavelmente, o CO2, ele é o principal. Nesse caso, moçada, o CO2, ele é o mais importante. Daí, quando a gente tem o aumento na queima de combustíveis fósseis, o aumento lá das queimadas, que aumenta o CO2, inevitavelmente nós vamos ter preocupações com o aquecimento global. Nós temos que o metano, ele chega a ser mais forte que o CO2, ou seja, não tem tanto metano assim, mas o metano, ele é muito mais forte como gás de efeito estufa do que o CO2 é. Então daí, preocupação com o metano. Lembrando, né, moçada, que metano aqui na parada, esse carinha, ele aparece exatamente nos gases liberados pelo intestino dos animais. Ah, isso aqui também aparece em pântanos, também aparece em mangues, também aparece em depósitos de lixo e daí por diante. Quando a gente fala em gases liberados pelo intestino dos animais, quando o animal, para usar um nome bem elegante, né, peida, né? Quando o animal vai lá e solta um flato, né? Ele comete um ato de flatulência. Lembrando que não é o metano que dá o cheiro do peido, né? Metano não tem cheiro. Quem dá o cheiro do peido? H2S, gás sulfídrico aqui na brincadeira. Né? Mas apesar do metano não ser responsável pelo cheiro do peido, é um dos principais gases liberados, né? Quando o cidadão vai lá e comete um ato de flatulência, quando ele solta um flato, um traquezinho só de leve. E nessa brincadeira, cara, né, você tem que acaba sendo significativo em relação a animais de criação. Porque tu acha que tu peida? Tu peida muito pouco. Vacas peidam muito mais do que pessoas. A gente tem, moçada, lá 7 bilhões de pessoas no mundo, de humanos. Nós temos mais ou menos 1 bilhão de vacas. A 1 bilhão de vacas libera 100 vezes mais metano do que a 7 bilhões de pessoas. Né? Claro, a vaca é bem maior, né, do que uma pessoa. Então, apesar de ter mais pessoas no mundo, só tem 1 bilhão de vacas contra 7 bilhões de pessoas, as vacas liberam 100 vezes mais metano. Por isso que pecuária é um fator muito significativo em relação lá ao aquecimento global. Vaca peida muito, ovelha, porco, todos esses caras são peidões pra caramba, de maneira que ajudam a liberar metano, que pode não ser tão importante quanto o CO2, mas ele é mais forte como gás de efeito estufa, então ele acaba sendo significativo nesse aspecto. Por isso,
a preocupação com pecuária. Tu pega, por exemplo, moçada, o Brasil, né? Poxa, o Brasil, ele é o 5º maior país do mundo. Isso quer dizer que, guardada a proporção, ele deveria ser o 5º maior poluidor. Sendo, moçada, que se você analisa as liberações de CO2, o Brasil é o 10º maior poluidor do planeta. Ah, moçada, olha só que interessante. Apesar do Brasil ser muito grande, ele é o 10º maior emissor de CO2 aqui nesse caso. Agora, por quê? Porque a matriz energética brasileira, ela é limpa, né? A gente não trabalha muito com a queima de combustíveis fósseis, como outros países trabalham muito com termoelétricas, né? Utilizando lá carvão mineral para poder chegar a produzir eletricidade. A matriz energética brasileira, ela é limpa, basicamente utilizando hidrelétricas, né? E a hidrelétrica é aquele lance, né? A hidrelétrica, ela não vai ser poluidora, né? A hidrelétrica, quando ela produz energia, ela não polui, ela não libera CO2, não libera gases de efeito estufa. Porra, legal, né? Então o Brasil, ele acaba sendo proporcionalmente um poluidor pequeno se eu pegar só o CO2. Entretanto, considerando que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne bovina, o rebanho brasileiro, ele só é menor do que o rebanho bovino da Índia, né? Então a Índia tem o maior rebanho bovino do planeta. Depois vem o Brasil, cara, o Brasil pula para 4º maior poluidor. Quando você coloca na equação o CO2 e o metano, muita vaca no Brasil, né? Você tem lá que vacas peidam pra caralho. Então, se fosse só o CO2, com a matriz energética limpa no Brasil, a gente seria o 10º maior poluidor. Colocando o metano, a gente pula pro 4º. Detalhe é que a gente é o 5º maior país. Isso quer dizer que a gente se torna desproporcionalmente poluidor, nesse caso lá, né? Por causa da desgraça aí do metano nesse caso. Por falar em metano, quando você trabalha com hidrelétricas, a hidrelétrica, ela produz energia limpa, né? Quando você tem lá, nas aulas de física, você vê isso, né? Você tem lá que quando a água cai na turbina, transforma energia potencial gravitacional em energia cinética, que é usada para produzir energia elétrica de maneira limpa. Só tem um problema: a construção da hidrelétrica. Porque quando você vai lá e constrói uma hidrelétrica, você faz normalmente um lago, uma barragem. E quando você tem lá a decomposição anaeróbica da floresta que foi inundada para fazer o lago da barragem, acaba liberando metano. Então, por exemplo, lá em lagos de barragens para hidrelétricas, ora, quando você forma o lago que a floresta é inundada, uma vez que você tem a inundação da floresta, a floresta está debaixo d'água, você vai ter pouco oxigênio, afinal de contas, o O2 não se dissolve bem na água e a decomposição da floresta vai ser anaeróbica, então acaba liberando metano. Então posso argumentar que a energia da hidrelétrica é limpa, mas a hidrelétrica como um todo não é, exatamente por questão da decomposição anaeróbica, né, da floresta no lago da barragem, que acaba liberando metano aqui na brincadeira. Você tem lá, né, pântanos, mangues, mas isso aqui é natural. Depósitos de lixo, né? É por isso que lá, em depósitos de lixo, a moçada, gente, muitas vezes, acaba fazendo tubulações para poder recolher o metano, né? Você pegar essas tubulações para poder recolher o metano em depósitos de lixo, a galera às vezes vai lá e pega o metano e queima o metano em CO2. Ô moçada, dos males o menor. Entre o depósito de lixo liberar metano e o depósito de lixo liberar CO2, o CO2 é menos pior. O CO2 é menos ruim, porque o metano ele é mais forte que o CO2 como gás de estufa. O que quer dizer que pegar o metano lá do depósito de lixo e queimar ele para liberar CO2, eu estou trocando o pior pelo menos pior, né? Então ainda vale a pena. Agora, bem melhor
Você simplesmente queimar um metano no depósito de lixo para liberar CO2 e ficar por isso mesmo, é você utilizar o metano, nesse caso lá, para a produção de energia. A gente, moçada, tem aquele aparelho chamado lá de biodigestor. Prova do Enem ama biodigestor. E o biodigestor, ele utiliza exatamente dejetos, como por exemplo, fezes, que são decompostas para poder gerar metano. Nesse caso, gerar metano como combustível. Muitas fazendas, a galera faz isso, né? Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Uma vez você trabalha com um biodigestor é o nome lá do dispositivo. Tu pega, por exemplo, o cocô da vaca, tu pega, por exemplo, o cocô do porco e a coloca no biodigestor. E aí, você pega o metano e pode usar o metano como combustível. Né? Esse metano, por que eu digo que você mata 2 coelhos com a cajadada só? Porque você evita a liberação do metano para o meio diretamente, que é altamente poluidor, que é quando esse combustível ele é queimado, ele vai liberar CO2, mas vai liberar energia, né? Tudo bem? CO2, água e energia. Mas uma vez que você foi lá e queimou e pegou o metano e liberou CO2, como eu estava comentando, o CO2 ele é menos agressivo que o metano. Daí, vantagem número 1, a gente se livrou do metano. Troquei uma coisa muito ruim por uma coisa menos ruim, né? Aqui na brincadeira, menos agressivo que o metano. Vantagem número 2, ainda liberei energia de brinde. Ou seja, você se livrou de um poluente muito, muito violento, muito forte como o gás de efeito estufa, e ainda produzir energia no processo. Bem legal o lance lá dos biodigestores. Lembrando para vocês que o metano, ele como combustível, pode receber vários e vários nomes, né? O metano, moçada, como combustível, ele pode ser chamado, por exemplo, de gás natural. Cara, o gás natural, quando ele é feito a partir do petróleo, quando ele é extraído juntamente com o petróleo, ele é chamado de gás natural. Ou com o nome de biogás, quando, gente, ele vai ser utilizado, produzido a partir de biodigestores. É o mesmo cara, tá? Então, o gás natural do petróleo e o biogás dos biodigestores é o mesmo metano sendo usado como combustível. Queimei CO2 menos agressivo que o metano e ainda vou liberar energia como subproduto. Estava comentando, né? CO2, metano, água é um gás de estufa, né? Daí, em ambientes úmidos, as temperaturas, elas tendem a não variar tanto, né? Você tem, por exemplo, lá que a água é um moderador de temperatura, né? Tem um alto calor específico, etc e tal, mas tem outro lance. Ele acaba sendo um gás de efeito estufa, né? Então, por exemplo, todo mundo já viu que num deserto, nem que você tenha visto isso lá na TV, em filme, na internet, deserto do Saara, durante o dia, temperatura 40 graus, durante a noite, temperatura 0. Cara, por que varia tanto a temperatura do dia para a noite no deserto? Ah, cara, no deserto você tem pouco CO2, porque tem poucos seres vivos respirando para liberar CO2, tu tem pouca água, estou falando de desertos secos, e automaticamente o efeito estufa, ele é pequenininho. E nessa brincadeira de o efeito estufa ser pequenininho, não retém calor. Então, durante o dia, a gente produz calor. Se você tivesse o efeito estufa, o calor fabricado durante o dia seria retido durante a noite. O calor que você produz durante o dia seria retido à noite. Entretanto, com pouco CO2, com pouca água, com pouco efeito estufa, ora, durante a noite não retém calor. Então, o calor fabricado durante o dia, à noite,
ele vai embora e o resultado nos desertos, a gente tem uma grande amplitude térmica diária. Enquanto tem o sol trabalhando, você produz calor, esquenta pra caramba. Durante a noite que não tem mais o sol e não tem o efeito estufa para segurar o calor ele vai embora e esfria pra caramba. Pega, por exemplo, uma região como a floresta amazônica. Galera lá da região norte, Manaus, Belém, etc. Ora, pessoas, para começar, floresta amazônica, muita planta transpirando, transpiração da planta é vapor de água, tem muita água. Tem muitos seres vivos respirando, tem mais CO2. Quer dizer que o efeito estufa, ele é maior. O que quer dizer? Que de dia a temperatura é 30, de noite a temperatura continua sendo 30. A temperatura não varia tanto, né? Por que não varia tanto? De dia, quando tem sol, eu produzo calor. De noite, como tem muito CO2, muita água, o efeito estufa bomba, você segura o calor. Então a temperatura da noite e do dia é mais ou menos igual, né? Você tem lá que a amplitude térmica ela é bem menor. Enquanto no deserto varia muito, porque não tem efeito estufa para reter o calor durante o dia, para manter aquecido durante a noite. Floresta amazônica produziu calor de dia, segurou o calor durante a noite, graças ao efeito estufa a temperatura já não varia tanto assim. Nós temos ainda, moçada, alguns óxidos de nitrogênio trabalhando como gás de efeito estufa e o CFC. CFC, ele é mais famoso por ser o principal destruidor da camada de ozônio, né? Ele é o principal destruidor da camada de ozônio, mas além de ser destruidor da camada de ozônio, falo já sobre a camada de ozônio, esse carinha aí, moçada, também vai ser um importante gás de efeito estufa, sendo que CFC, ele é o único desses gases de efeito estufa, o único GEE, totalmente produzido por ação no homem. Totalmente artificial. CO2, metano, água e óxidos de nitrogênio já existem na natureza normalmente. Já tem CO2, já tem metano, já tem água, já tem óxido de nitrogênio. Naturalmente, o homem apenas coloca mais, né? O homem coloca mais CO2 quando ele queima combustíveis fósseis, quando ele faz queimadas. O homem vai lá, coloca mais metano, quando, por exemplo, ele vai lá, cria gado, por exemplo, lá, extrai petróleo. Então isso aqui já tem. Agora o CFC não. CFC, ele não existe na atmosfera e ele é totalmente produzido por ação humana. Então a culpa da existência do CFC é completamente do homem. Ele é o único que surge completamente por ação antropogênica, por ação humana. O CFC, nesse caso lá, clorofluorcarbonos, único GE, que surge exclusivamente por ação antropogênica. Exclusivamente por ação humana, por ação antropo-homem gênica, culpa do homem, porque ele é completamente artificial. Ele não existe na natureza aqui na jogada.